Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Audiência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. Olá! Viva a liberdade! Dia da liberdade! Pela liberdade de sempre. Fascismo nunca mais. Sim. E o que é que hoje vamos falar? A propósito, não é? Sim. Como não poderia deixar de ser. A incrível história de António Salazar, de Marco Ferrari. Marco Ferrari. Estamos a falar de um autor italiano, nascido em 1952, jornalista, escritor, e é ele que nos presenteia esta obra sobre a história. Acho que é mais o que ele nos apresenta, esta obra. Sim. Porque isto não é presente nenhum. Não é presente. Não retirando qualquer valor ao autor, como é óbvio. Eu tive que tapar este livro, esta capa deste livro, porque eu já não conseguia. Primeiro foi o marcador, era a cara do homem por todo lado, do Sr. Dito António de Oliveira Salazar, que acha que o apelido Oliveira era muito vulgar, pouco influente, e então desvalorizou e deixou de utilizar, daí se chamar António Salazar. Portanto, estava farta de olhar para ele, seja para a capa, seja para o marcador, então troquei marcador, pus uma capa no livro e foi a forma de eu conseguir continuar a ler. Quando eu li o livro, quando ele passou por mim, sim, eu cada vez que fechava o livro, punha-o para baixo. Virado para baixo. Sim, e nunca utilizei o marcador do livro. Não fui capaz. O marcador dele, sim. E foi uma luta para conseguir terminar este livro. Foi mesmo aborrecido. Mas sabes que realmente, não é aborrecido, é gostoso, não é? É gostoso e é muito confuso. Revoltante. Sim, e acho que o autor também não organiza muito bem a obra. Sim. Tanto está a falar da infância de Salazar, como de repente já está a falar da morte de Salazar. Sim, como depois volta a falar dos anos 30 ou dos anos 40. E depois volta para os anos 50, 60. Sim. Depois volta atrás, volta à frente. Não gostei. Sim. Para ser sincera, não gostei. Também notei isso. Além de... Por muito que ele não queira romantizar o Salazar, ele acaba por romantizar o Salazar. Eu pelo menos fiquei com essa ideia. Mas não se consegue romantizar tal pessoa, tal história, e eu fiz questão de anotar... este livro tem testemunhos de pessoas que passaram pelo período do Estado Novo. Sim, que passaram pelo massacre, pela tortura, pela perseguição do regime do rei deste homem. Pela opressão. Portanto, não é que tenhamos gosto em falar disto, mas é o que tem que ser. E tem que ser. Tem que ser feito. Olha, então, deixa-me acrescentar, este António Salazar nasceu a 28 de Abril, portanto mais um bocadinho, e o episódio saía nesse dia, não é? É do nosso ano, 89. Ok, desculpa, tu não és de 89. Portanto, tinha mais 100 anos que eu. Sim. 1889 foi a data em que nasceu. E sabes que eu estou num seminário? Sei, em Viseu. Exatamente. Como é que esta alminha, quer dizer, não é assim tão questionável, porque uma das... É como se fosse um slogan desta malta, é... Deus, pátria, família. E família. Portanto, não é assim tão estranho, tão fora do comum. Mas sim, frequentou o seminário de Viseu. Exatamente. E o que é que aconteceu entretanto? Isto falando aqui muito rapidamente, para nos posicionarmos aqui na vida dele, ele entrou na política numa fase de grande instabilidade da Primeira República. Isto porquê? Porque ele estudou Economia na Universidade de Coimbra. E em 1928 foi convidado para ser Ministro das Finanças. E aqui começou tudo. Porque depois de ter sido Ministro das Finanças, rapidamente, em 1932, se tornou chefe do governo. Uhum. E em 1933 instaurou o Estado Novo, que era um regime autoritário, conservador e nacionalista.
Aqui podemos então aplicar o Deus, pátria e família. Exatamente. Deixa-me aqui Claro que incluir. O livro começa precisamente a falar da primeira queda de António Salazar de uma cadeira. Este homem toda a vida foi doente. Ele já tinha um problema no pé. Toda a vida, exatamente. Ele era manco, não é? Toda a vida teve problemas, ora por isto, ora por aquilo. Olha, e isto é muito, como é que se costuma dizer? É uma ironia. Porque ele estava sentado na cadeira a tratar dos pés, porque ele sofria dos pés. E caiu da cadeira. Muitos não sabem, foi esta queda da cadeira que originou o seu problema seguinte, não é? Certo, foi o facto de ter... Ao cair da cadeira ficou com hematoma cerebral, teve que ser logo intervencionado, só que isso veio piorar o seu estado de saúde e acabou mesmo por falecer. Sim. Com vários... Embora ele depois, quando teve ali alguma espécie de recuperação, e era esta parte que eu iria acrescentar, quando ele regressou ao governo, a primeira coisa que fez foi pedir os relatórios da PIDE. Sim. Devia ser o seu principal... Não, porque ele era uma pessoa que ele não falava muito. Exatamente, ele era de poucas palavras, ou nenhumas. Poucas palavras, mas estava sempre pronto a atuar e a agir. O que ele não soube foi que já tinha sido destituído e continuavam a fingir que ele era que ele era chefe de governo e continuava a assinar documentos. Sim. E ele já nem sequer... já não estava no poder. Mas parece que foi um bocadinho para não fazerem do género. Não vamos contar à criança para a criança não fazer birra, não é? Sim, foi totalmente... Um bocadinho assim. Isso. Ou com medo, não sei. Não sei. Eu não consigo perceber como é que atualmente temos pessoas a defender o António de Oliveira Salazar. Sim. Quando o Estado Novo defendia valores como a ordem, a tradição, a religião católica e o controle social. Portanto, até aqui, que há pessoas que são crentes, que gostam da família. Sim. Eu até consigo compreender. Sim. O que não consigo compreender é esta parte. Ele não permitia a liberdade política, nem a liberdade social. Havia censura em tudo o que havia. Censura à imprensa, havia repressão e tínhamos a PIDE. A PIDE a perseguir toda a gente. E o que era a PIDE? A PIDE era uma polícia política que atuava sob ordem do Oliveira Salazar. Basicamente, se apanhávamos alguém a falar mal do governo... Sim. E muitas vezes não só, não é? Estamos a falar de um grupo aliás, estes agentes chegaram a ser mais de 200.000 agentes da PIDE, que eles tinham práticas de tortura física e psicológica, torturas do sono, da água. Eles violavam a correspondência das pessoas, violavam o domicílio, porque chegou a um ponto que eles entravam na casa das pessoas, não é bater à porta, entravam. Escutas telefónicas, controle fiscal, chantagem. Isto tem quase 50 anos de ditadura. E deixa-me ainda acrescentar este número. Foram mais de 22.800 pessoas assassinadas e torturadas. Portanto, viva Salazar, não é? Viva Salazar. E já que estamos numa de PIDE, aliás, eu ainda vou ter muita coisa para falar aqui da PIDE. Já que estamos a falar aqui em pontos de tortura, havia uma tortura chamavam-lhe a tortura de estátua, em que eram dias e noites em pé, eram sovados, sofriam golpes nas costelas, despedaçavam-lhes os narizes, os maxilares, torciam os genitais até desmaiarem. Sim. Portanto, seu fascista que nos estás a ouvir, espero que tenhas ouvido isto, porque... Como é que podemos defender um regime assim? Meu Deus. Olha, eu há uns anos por visitei desconhecimento. O Museu de Aljube. Sim. E sugiro essa visita a toda a gente. Já hoje falei disso, sim. Toda a gente. Tu tens uma percepção real do que foi uma prisão, do que foi uma tortura, tem a história toda. Portanto, devia ser de conhecimento geral entrarem no Museu de Aljube. Deixa-me ainda acrescentar sobre isso. Tu viste aquelas celas que eram... Sim.
Tipo Entrei numa minúsculas. dessas, sim, entrei numa Minúsculas, dessa. que nem de pé Não conseguias consegues, estar. tu não consegues mexer. Entras e ficas. Meu Deus. Não te mexes. E no livro aborda isso, tipo 60 centímetros por 60. Era, por- aquilo basicamente entras e ficas lá encostado e fecha. Uhum. Tu não tens espaço, tu não fazes isto. E estamos a falar, muitas vezes eram presos políticos, Sim, eram presos. presos políticos, mas muitas vezes não era. Muitas vezes eram cidadãos que eram abordados, aliás, nem abordados eram agarrados e levados. Sim, essas prisões. E às vezes, estavas a falar na questão dos cidadãos serem. Nem era por terem opinião, era porque Sim. às vezes tinham conversas banais entre conversas de café. Nem se podia estar à vontade num café. Sim, nada. Aliás, eu lembro-me, eu acho que até já comentei isto no outro episódio que falámos sobre este tema, eu lembro-me da minha mãe contar que um tio meu costumava ligar o rádio em casa e que nessa altura que a minha avó ralhava com ele, não é? Porque era impensável alguém ter um rádio, porque era uma fonte de informação, não é? Exatamente. Mas também já vamos abordar esse tema. E não se podia, naquela altura, não se podia ter informação. O cidadão cria-se inculto. Inculto. Tanto que a maior Pobre. taxa de Analfabetismo. analfabetismo verificou-se nessa altura. Sim, precisamente. Deixa-me ainda acrescentar, porque nós temos palavras de Fernando Pessoa neste livro. Fernando Pessoa escreveu das suas crónicas, não é? De artigos que escrevi para jornais, chegou a escrever sobre este ditador. Não só Fernando Pessoa, mas havia uma parte do texto em que ele dizia: é nesta contradição entre grandeza e modéstia que encontra espaço a ascensão de António de Oliveira Salazar, um aritmético, francamente inimigo da dignidade do homem e da liberdade do Estado, escrevia Pessoa. Um exemplo. Recordas-te do Aristides de Sousa Mendes? Recordas-te do que é que ele fez nos anos 40? Aristides de Sousa Mendes, pai de 13 filhos, cônsul-geral de Portugal em 1940, entre 42, fingiu ser um cônsul-geral espanhol em Budapeste. Salvou mais de 5.000 judeus húngaros, arrancando-os à deportação nazista. E este Aristides de Sousa Mendes desobedeceu às instruções do governo, emitiu autorizações de entrada em Portugal destes judeus. Judeus, sim. Autorizou a entrada destes judeus em Portugal. Estes judeus foram para diferentes locais, Figueira da Foz, Caldas da Rainha, enquanto esperavam pelo embarque. É claro que ele desautorizou as ordens do governo, não é? Foi demitido do cargo como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Isso gostei desta desobediência do Aristides de Sousa Mendes. E temos aqui uma relação de Oliveira Salazar com Mussolini muito próxima. Sim. Muito próxima. E se reparares... E Franco? E Franco, sim. Onde é que nós já falámos no Franco? Foi no Palácio do Riso. Foi no Palácio do Foi. Riso? Não. No Palácio do Riso foi do Pinochet. E no Exatamente, Caruncho? no Caruncho. Foi no Caruncho que falámos do regime franquista, não foi? Exatamente. No Palácio do Riso foi do Pinochet. Ok. Pois foi. Tanto que Portugal não participou na Segunda Guerra, não é? Sim. Manteve uma posição neutra. E isto era incrível, porque estes ditadores não são burros nenhuns, claro que são. Mas eles comunicavam entre si, é como se fosse... Eles eram pessoas doentes, mas extremamente inteligentes. Sim. É como se juntassem, comunicassem para verem ali as melhores táticas de Como governar. Como torturar. Olha, voltando ainda a uma fase em que as pessoas que se manifestavam, muito jovens, muitas salas de faculdade tornaram-se locais, núcleos de atividade antifascista, onde esses estudantes manifestavam-se através de panfletos, espalhavam mensagens. Esses estudantes tinham sanções, eram suspensos da escola universitária, eram vigiados pela PIDE,
Eram detidos, eram presos, eram enviados para a África. Estamos a falar, e aliás todo o livro aborda aqui mesmo os presos políticos, prisão de Caxias, prisão do Aljube, de Peniche, Sim. o chamado Tarrafal. O Tarrafal em Cabo Verde. Exatamente. Aqueles chamavam o campo de morte lenta. Sim. E deixa-me ainda acrescentar aqui em relação ao Tarrafal, a este campo de morte lenta que me faz muito lembrar os campos de concentração de Auschwitz, por exemplo. Mas aqui o que é que eles faziam? Colocavam-nos em espaços construídos de betão, sem qualquer sombra envolvente, com uma taça de água e outra para fazerem as suas necessidades, dia e noite, fechados, chegavam a estar mais de 20 dias fechados sem o edifício ser aberto, portanto, escassa alimentação, doenças infecciosas, desidratação, maus tratos. Muitos acabavam por falecer, não é? Muitos acabavam ali. Sim. E muitos, quando saíam dali, coitados, deviam vir de tal maneira doentes que não deviam durar muito mais. Só podiam. Por falar em presos políticos, temos aqui dois que eu quero abordar, que Sim. é o Álvaro Cunhal, Uhum. que teve... passou 11 anos consecutivos no Forte de Peniche, entre 49 e 60, foi torturado, foi isolado, enfrentou perseguição, tortura, 8 anos isolado. E aqui uma força de resistência, porque mesmo preso, ele manteve a atividade intelectual. Então ele traduzia obras como Shakespeare e apresentava a sua tese de licenciatura em Direito, avaliada por Marcelo Caetano. Depois conseguiu fugir do Forte de Peniche, a 3 de janeiro de 60, e ele e 9 companheiros, com uma corda de lençóis, num dos episódios mais marcantes da resistência antifascista. Boa! E após a fuga, viveu clandestino e no exílio em Paris e Moscovo. E depois, mais tarde, em 1961, assumiu a liderança do Partido Comunista Português. Regressou a Portugal a 30 de abril de 75, 5 dias após a Revolução dos Cravos. Há uma parte no livro que menciona isso. Que menciona isso mesmo, que o Salazar dizia, mas como é que é possível, o Salazar, como é que é possível ele estar dentro de 4 paredes e ainda pensar em poesia, em Shakespeare, algo assim do género. Mas essa foi a prova uma força incrível. Olha, deixa-me acrescentar, porque isso também é abordado aqui no livro e eu desconhecia, a irmã de Álvaro Cunhal, a Maria Helena Magro, escreveu obras como Cartas da Prisão, Torre Cinzenta, portanto é algo com que fiquei também curiosa por ir descobrir mais sobre a irmã de Álvaro Cunhal. Sim. E depois tivemos o Mário Soares, que foi detido 12 vezes, sofreu interrogatórios e ficou preso em locais como a prisão de Caxias, foi deportado em 68, sem julgamento, para São Tomé. Conseguiu ser exilado em França em 1970 e defendeu presos políticos nos tribunais plenários e foi uma voz ativa contra a guerra colonial. Portanto, aqui o Mário Soares foi uma figura central na oposição democrática. E queres saber, ele casou em 1949 por procuração, ele estava preso. Ele se casou. Sim. Portanto, pode-se dizer que o seu papel foi fundamental na transição da democracia e na integração de Portugal na Europa. Temos aqui estes 2 exemplos que tiveram uma força fantástica. Sim. Sofreram, e não foi pouco. Sim. E demonstram, então, os horrores da tortura. Olha, sabes que o Salazar, como é que ele se transportava? Num carro blindado, não é? Claro. Aliás, estamos a falar de 3 atentados, ocorreram 3 atentados contra este senhor, António de Oliveira Salazar. O primeiro aconteceu em 1937. Isto não é incrível? Até 74, à altura da Revolução dos Escravos, já havia muitas revoltas aqui, já havia muitos planos de deitar o regime abaixo. E aliás, tu recordas-te dos
dos voos que foram desviados? Sim. Ainda nos anos 40, por aí, a malta da antifascista, chegou a desviar voos da TAP que vinham para Portugal, uns daqueles com menos pessoas. Pronto. Houve um deles que antes de aterrar em Lisboa foi ainda passar pela zona de Santarém, de sobrevoar super baixo, onde distribuíram pelas portas de emergência, distribuíram imensos flyers, panfletos com comunicados sobre o antifascismo. Portanto, isto para mim já era incrível. E eles estavam, de certa forma, lá está, já falámos há pouco dos estudantes, não é? Sim. Eles tinham que fazer, e aqui já estamos a falar um bocadinho se calhar do PCP, não é? Desta atitude clandestina, porque não o podiam fazer publicamente, porque eram torturados, eram presos, eram... Como aconteceu com o Álvaro Cunhal. Sim, portanto, este processo aqui do PCP e desta clandestinidade tem esta justificação. E a PIDE obrigou que militantes do PCP atuassem desta forma, em clandestinidade. Foram distribuídos milhares de exemplares em fábricas, havia a revista Militante, o Avante, chegavam a fazer cassetes com vídeo, a gravar cassetes de vídeo com mensagens e a distribuir. É claro que isto tinha que ser tudo feito às escuras, não é? Ninguém podia saber. Claro. Criaram, tenho uma curiosidade gira, criaram uma emissora radiofónica em Budapeste, que era a Rádio Popular Livre. Lá está, para poderem enviar alguns comunicados. E recordas-te onde é que desconfiavam, onde era esta emissora radiofónica? Desconfiavam que era na Serra da Estrela. Não sabia. Isso Porquê? não sabia. Não sei. Mas sim, desconfiavam. Isso não sabia. Mas olha, deixa-me ainda abordar aqui uma parte no livro, que há pouco falávamos do Hitler, e então há uma parte no livro onde, aliás, fala também do Franco, diz que Franco deu ouvidos ao Conselho de Salazar para que se mantivesse distante de uma participação no segundo conflito mundial, lá está, falavas disso há pouco. A escolha permitiu que os dois ditadores morressem nas suas respectivas camas, ao contrário de Adolf Hitler, que se suicidou no bunker de Berlim, e de Benito Mussolini, fuzilado em Dongo e exibido de cabeça para baixo no Piazzale Loreto, em Milão. Salazar e Franco eram duas personagens repletas de ambiguidades, tinham como traço comum o desejo de apresentarem face limpa, escondendo a repressão dos seus regimes. Respeitaram-se de facto, ainda que nunca se tenham tornado verdadeiros amigos? Seria. E nunca tenham manifestado abertamente simpatia um pelo outro. Olha, entretanto, eis que em 1967, no final do mandato de Salazar, eis que surge um grande escândalo político. Então o que é que se passava? O que é que se passou? Havia alegações que existiam festas privadas onde jovens menores de idade dançavam em espetáculos inspirados no ballet russo. Esta expressão já era usada noutros escândalos europeus e consistia então em ambientes de luxo, na erotização e exploração de menores. Entre os acusados surgiram então nomes ligados à alta sociedade. Isto causou um enorme choque. Porquê? Porque contrastava com a imagem oficial da moralidade, da disciplina e nos valores familiares promovidos pelo regime de Salazar, não é? Aliás, foi o regime de Salazar que tornou ilegal a prostituição, certo? Porque a prostituição era legal e foi este senhor que tornou ilegal essa atividade. Exatamente. Acrescentando nesse contexto o que tu estás a dizer. Mais do que um caso criminal isolado, isto ficou na memória coletiva como um sinal de um regime envelhecido e já desacreditado, não é? Olha, tenho aqui um conjunto dos podres do Salazar. Falamos de ditadura e de falta de democracia, a censura, a PIDE, o medo e a repressão, o atraso na educação.
Portugal manteve os níveis elevados de analfabetismo e pouca escolarização comparados com outros países europeus. Yeah. Havia uma pobreza e um atraso económico, o país evoluiu lentamente e muitas pessoas emigraram à procura de melhores condições. Podemos falar das guerras coloniais, que Salazar insistiu em manter as colónias africanas, levando a anos de guerra e milhares de mortes, a desigualdade social. Portanto, tínhamos as elites protegidas, enquanto grande parte da população vivia com dificuldades. E, muito, muito essencial, o controle das mulheres. Nós não tínhamos direitos. Os direitos eram limitados e a visão conservadora do papel feminino da sociedade. Portanto, o regime de Salazar ficou então marcado pela repressão, o atraso e a ausência de liberdade. Portanto, mais uma vez me questiono como é que há pessoas que apoiam Oliveira Salazar. Verdade. Olha, o livro está separado assim por vários temas. Há um tema aqui mais para o final que se chama O Terror Subtil e que diz: Salazar era a sombra do terror. E tal como tu dizias há pouco, não aparecia, não falava, nunca era visto, senão em raras ocasiões oficiais. Portanto, não aparecia, não falava. Mas tudo isto era da sua responsabilidade. Sim. Nós estamos a falar, estes mais de 200 agentes, mais de 200 mil agentes da PIDE eram formados para isto, para torturar, para humilhar, para espancar. Temos aqui, esquecemos de um pormenor, não falamos da mocidade portuguesa. Basicamente, os jovens eram instruídos através da mocidade portuguesa. Em que é que consistia a educação dada da mocidade portuguesa? Basicamente... Mamuxe, meu. Não sabia. Basicamente, aquelas 3 premissas, que era a ordem, a Deus, pátria e família. Isto era gravíssimo, não é? Por falar em mocidade portuguesa, por acaso tinha o livro aberto aqui numa parte em que calhei olhar e diz: o Decreto-Lei número 171 de 1974, um dos primeiros da Junta de Salvação Nacional pós-revolucionária, aboliu a mocidade portuguesa. Sim. Porquê que será, não é? Porquê que será? Houve vários movimentos antifascistas, e daí quem se cala compactua, não é? Ou pode tentar proteger-se de certa forma, mas quem não se cala é preso, é tudo isto que nós falamos aqui. Falam ainda aqui numa frente interna. Já muito se discutiu sobre se Salazar não terá sido o mal menor entre as grandes ditaduras da época, de Hitler a Stalin, de Mussolini a Franco. Uma famosa cancioneta da primavera de 1939, cantada por rapazes da juventude fascista italiana, dizia assim: Mussolini, Hitler, Franco, 3 chefes, uma determinação. Marcharão sempre a par para salvar a civilização. É de nos interrogarmos porque é que o homem do vimieiro nunca era citado ou lembrado pelos instrutores vestidos de lampreta que comandavam os exércitos dos jovens fascistas. Eu acho que há mais do que provas, há mais do que registros, não consigo... E o que mais... Ok, quem não viveu 25 de Abril, né? Nós não vivemos, mas temos mais do que registros, de testemunhos. Este livro tem testemunhos de pessoas, certo. Tem os nomes das pessoas. Livro, sim. Felizmente. Logo no Museu do Aljube que tu falavas, deve ser riquíssimo. Eu ainda não visitei. Tanta coisa para ver no Aljube. Ainda estes dias, alguém que também nos acompanha e nos apoia desde o início, eu partilhei o campo do Tarrafal. Sim. E essa pessoa reagiu à história e disse: vale imensa pena visitar, e se não for lá, que seja cá o Forte de Peniche. E eu acho que as pessoas não têm mesmo noção. Não têm noção. Não, eu não consigo compreender quem defende estas ideias. Com certeza que acho que a atitude mudava se tivessem passado por estes abusos, por esta tortura. Ou passado, ou ter pessoas próximas que tivessem passado, digo eu. Sei. Mas é triste, atualmente, vermos pessoas com parece que a mentalidade está a regredir, sabes? E a liberdade tem que se semear e tem que se regar. Sim,
mas está a ser posta em causa Pois porque está. não sabemos quanto tempo mais ela vai durar. Exatamente. Acho que podemos finalizar. É um episódio que não é fácil. Não é? Aliás, falar de fascismo, falar de ditadura, falar de regimes ditatoriais. Torturas. A chuva tomou liberdade de aparecer. Exato. Continuem a acompanhar-nos No Spotify, no Instagram, no YouTube no Facebook. e no Apple Podcast. Obrigada, Obrigada, beijinhos e sejam até para a livres. semana. Tchau. Teste. Som. E deixa-me acrescentar isto. Mais. Apesar de queres dizer uma coisa. Não, estou a ouvir. Em que vi o que é que ia dizer. Por isso. Vigilados. Eram vigilantes. Agora não me estou a recordar do ano onde tem isso. Também não tenho, mano. Se eu percebesse a minha letra.